Gente, o que eu quero falar para vocês hoje? Quero falar da falta de criatividade que Europa e Estados Unidos vivem, né? O que está acontecendo, gente? Por que que a Europa está assim? Por que que os Estados Unidos está assim? E eu vou trazer uma informação importante, tá? Sobre um modelo que realmente quebrou não só o galho, né, dos aliados na Segunda Guerra, mas também ele foi decisivo e é considerado um dos melhores modelos, tá, que existem dentro aí da aviação quando, né, tivemos a Segunda Guerra. Esse modelo, gente, ele se chamava P-51 Mustang. O que ele tinha de bom, gente? Olha, inicialmente ele chegou até a ser descartado, né? Ele foi descartado ali porque faltou, né, pensar um pouquinho. Faltou as pessoas, na hora ali do seu desenvolvimento, tentar entender, né, o seu potencial. Isso acontece muito, gente. Às vezes as pessoas fazem coisas e essas coisas, elas só precisam aí de pequenos ajustes, tá? Você só precisa aí ajustar uma coisa ou outra e tá tudo certo. Quando eles fizeram, eles não perceberam daí o potencial que tinha, né, esse avião aí, né? E se eu estiver usando a nomenclatura errada aí, avião, caça, seja lá o que for, gente, eu não dou muita bola pra isso, tá? A ideia aqui é você entender o que tá acontecendo, né? Quando você começa a ter esse olhar mais crítico, às vezes você consegue até criar coisas aí na sua vida que elas mudam totalmente aí o patamar aí, sei lá, financeiro, seu, social, não sei, gente. Se esse vídeo ajudar nisso também, eu vou ficar muito contente, tá? Então, eles fizeram lá um modelo e deixaram de lado, tá? Eles não deram muita atenção, né? E eles perceberam ali que tinha uma coisa errada, né? E eles mandaram assim pro Estados Unidos, mandou, né, pra Inglaterra esse modelo. E chegou lá, né, os ingleses, o que fizeram? Eles trocaram o motor, né? E se eu falar os nomes errados, aí vocês podem me corrigir depois. Mas tinha um motor que era chamado, né, de Ellison. Esse motor Ellison, ele não conseguia assim aproveitar bem o potencial da aeronave, né, gente? Então os ingleses, eles perceberam isso. E aí o que eles fizeram? Eles trocaram, né, esse motor e colocaram um motor chamado Merlin, tá? Que nós temos hoje aqui, né, na cidade de Porto Alegre, as lojas, né, Leroy Merlin, tudo. Mas eu não tô falando da loja, tá, gente? Eu tô falando simplesmente do motor, né? E às vezes eu paro um pouquinho de falar aqui porque tem carro aqui na volta, né? E aí pode prejudicar. Então, gente, eles fizeram essa troca e eles perceberam o potencial que tinha essa aeronave, né? E ela começou a ser utilizada. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, né, e aumentaram a produção. Então você imagina um negócio que estava sendo descartado, eles simplesmente pegaram e aumentaram a produção e começaram a utilizar ela em grande escala, né? E isso aí acabou modificando muitas coisas, tá? Quais coisas que foram modificadas? O resultado, né, da guerra em si. Então ali, quase no finalzinho da guerra, né, eles começaram a utilizar ele, né, o P-51. E foi percebido que era realmente, né, uma das melhores aí naves utilizadas aí para poder
batalhar, né, gente, para poder aí ter vitórias no campo de batalha, né? Infelizmente só se soube disso mais pro final, né? Mais ali pro finalzinho da guerra, que se tinha, né, um avião desses. Imagina se tivesse sido pensado ali em 38, por exemplo, tá? Essa nave, e tivesse sido preparada aí em 39 e ela tivesse, né, feito parte das operações aí de muitos países no começo da guerra. Como você acha que teria se desenvolvido a coisa? Olha, gente, eu tenho certeza que se ele tivesse utilizado aí essa nave aí no início, muita coisa teria mudado, tá? Teria sido evitadas muitas mortes, tá? Quando eu falo as mortes, seria dos aliados, tá? Porque eles teriam ali uma aeronave muito boa. E infelizmente isso acontece, né, gente? Infelizmente a pessoa ela tem a ideia ali, ela cria o negócio e daqui a pouco ela não aproveita como tem que aproveitar, né, gente? Ela foi ali, criou uma coisa bacana, só que ela não conseguiu perceber, né, o valor dessa coisa. Não conseguiu, assim, ter capacidade, né, suficiente para entender que o que ela criou, né, tinha valor. Isso acontece muito, né, gente? A gente, às vezes, assim, coloca lá embaixo o que a gente faz. É, de certo modo, aí, um problema que a gente encontra, às vezes, até com a própria autoestima, né? A gente coloca, assim, muito abaixo as coisas que a gente produz, as coisas que a gente pensa, as coisas aí que a gente projeta. E quando uma pessoa faz alguma coisa, a gente fica maravilhado, né? A gente pensa assim, poxa, mas essa pessoa aqui fez uma coisa legal, essa pessoa aqui é bacana, essa pessoa aqui é descolada. E aí a gente muitas vezes começa a endeusar uma pessoa que ela tem meio que a mesma capacidade que a gente, né, gente? Então, para vocês verem, né? Eu comecei falando aqui para vocês de guerra, comecei falando para vocês aí de assunto militar, de avião, e eu conduzi essa conversa aqui para falar de pessoa, né, gente? Como acontece isso? Como que a gente valoriza demais o que os outros fazem. Às vezes um familiar faz a mesma coisa, né, que uma pessoa de fora faz, e você não valoriza. Você pega assim e meio que não dá bola. Por exemplo, você tá com uma roupa aí que ela rasgou, e aí a sua mãe costurou, e a roupa ela ficou eficiente, e aí você vai lá e leva numa costureira, uma outra roupa, né? E a costureira vai lá e faz o que ela sabe fazer, né? Costura, ou então põe um remendo, ou então faz qualquer outra coisa que seja, né? E aí o que acontece? Você pega, né? E acaba valorizando. Você pega assim e você dá um valor maior a essa coisa, né? Isso aí acontece seguido, né, gente? Isso aí eu vejo acontecer muito. Eu cansei de ver, assim, pais, assim, fazendo coisas, né, pros filhos e acontece esse tipo de coisa, né? E eu tô falando pra vocês isso porque... pra aproveitar, né? Porque esse vídeo aqui, ele tá sendo feito no Dia das Mães, né? Tô fazendo esse vídeo no Dia das Mães. Então, pra vocês verem, né? Como, né? A gente acaba fazendo isso no dia a dia e nem percebe, né? A gente toma, né, esse tipo de atitude e depois a gente às vezes fica meio que pensando, poxa, mas eu poderia ter feito isso diferente, poderia ter
tomado uma outra atitude, né? E eu falo tudo isso, gente, para fazer essa linkagem com a guerra, gente. Só que a guerra que eu quero falar é a guerra atual, tá? A gente vê muita falta de iniciativa, muita falta de criatividade da Europa e dos Estados Unidos. A Europa, ela se tornou um local de glamour, tá? E os Estados Unidos se tornou um local assim de muita desvia de verba, tá? Acontece aí muita desvia de verba, acontece uma nacionalização muito forte, né, do povo, que o povo tem que cantar o hino dos Estados Unidos, que o povo tem que gostar aí dos Estados Unidos, quando o que se mais precisa no momento, né, que é ter recursos militares aí mais sólidos, né? E quando eu falo recursos, não é no sentido de dinheiro, porque os Estados Unidos têm dinheiro. Eu falo no sentido de você ter aí blindados bons, tá? Caças bons, que consigam dar o recado, né, gente? Porque o que a gente tá vendo é uma Ucrânia aí que já perdeu mais de 1/5 do território, ela ficando acuada, né? Ficando aí aparentemente sem alternativas, e não se tem aí um acordo de paz, não se tem nada. A gente não sabe o que pode acontecer. A gente especula, porque não somos nós aí que apertamos botões aí que solta míssil, que solta aí qualquer tipo de coisa aí, né? Qualquer coisa bélica. Então a gente fica mais apreensivo e especulando, né? Porque quando começou o conflito, mas minha nossa, né? O pessoal ficou doido, o pessoal começou a achar que ia começar uma segunda guerra, né, gente? E houve ali um certo tempo que se amenizou essa ideia, né? Deu uma amenizada. Só que o que muitas pessoas não viram foi o resultado desse primeiro conflito, que em outros locais começaram a acontecer conflitos. E hoje, tá? Já se fala em Índia e Paquistão, gente. Índia e Paquistão também querendo resolver a coisa, né? E aí eu vou perguntar pra vocês, o que vocês acham, né, gente? Olha, eu não duvido que Índia e Paquistão aí comecem a fazer alguma coisa parecida com o que ocorreu há algumas semanas, né? Entre Israel e Irã, né, gente? Israel e Irã, o que aconteceu? Eles iniciaram daí um conflito entre os países, né? Porque o Irã, todo mundo sabe que eles financiam grupos, né? E esses grupos, eles costumam tentar desestabilizar Israel. Então esse conflito entre Irã e Israel, ele é muito mais territorial, né? Ele é um conflito que, claro, envolve poder também, né? Porque o Irã quer ter mais hegemonia, mas ele é um conflito ainda territorial. Mesmo que se envolva aí potências aí como Estados Unidos, potências como Rússia, China e etc., ainda é um conflito, né, regional, né, gente? Vamos dizer assim. Porque eu não acredito que um conflito ali entre Israel e Irã desencadearia, né, uma guerra mundial propriamente. Eu acredito que
o conflito da Rússia e da Ucrânia ali no início, tinha muito mais possibilidade de desencadear isso. Sabe por quê? Porque ali começou a se envolver muito recurso e se estende até hoje, né, gente? O Irã e o Israel meio que frearam um pouco as coisas, né? Eles não estão assim... Eles se atacaram ali, teve um negócio ali que foram mandados drones para um lado, que um atacou o outro e tal. Só que não se prolongou isso, né? Ficou nisso aí, né? E Israel começou a entrar em outros países e começou a ir atrás aí dos grupos iranianos, né? Agora a Rússia, ela está dentro do território da Ucrânia, e se você realmente tem uma capacidade muito boa de analisar um conflito, você vai saber que ali está acontecendo alguma coisa, né, gente? Você vai acabar aí percebendo, olha, aqui tem alguma coisa grande, tá? Que já se arrasta aí, tem mais de 2 anos de conflito. Então você vai perceber, olha, alguma coisa está acontecendo ali. Você pode ver por imagens, você pode pegar aí as cidades, né, por exemplo, que estão aí nesse conflito e ficar olhando, olha, aconteceu uma coisa na cidade tal, aconteceu uma invasão ali, aconteceu alguma coisa desse tipo, e você analisa dentro da sua ótica, né? Você pega aí e fica olhando, né? E aí você tira aí as suas conclusões, tá? E aí você pode também, né, conceituar, olha, o que é um conflito para você? É um conflito que tem que ter o quê? Mais de 5 mil soldados lutando, mais de 10 mil. Para mim, conflito é simplesmente uma briga entre dois países, por exemplo. Isso é um conflito, tá? Porque às vezes a pessoa vê ali, sei lá, 10 soldados numa imagem, e aí eles estão atirando tudo, e as pessoas acham que é como se fosse assim, uma operação policial. Uma operação policial assim de bairro, dessas coisas. E na verdade não. Na verdade é só um pedaço, né? Porque o conflito numa cidade, ele se estende para muitos lugares. Não é somente assim, num local assim específico, né? E a pessoa vê a imagem ali do local específico ali onde está acontecendo uma coisa, e aí ela pensa, não, mas só tem ali 10 pessoas. E não é, gente. Os conflitos, eles acontecem em várias cidades, né? São várias cidades assim que estão tendo isso, né? Então, para vocês, o que seria então o conflito? Eu já disse, né? O que eu penso. Não importa assim se na imagem vai aparecer 2 soldados, vai aparecer 3 soldados, vai aparecer um soldado atirando. Existe um conflito, gente. Porque não é normal assim uma pessoa ficar dentro de uma mata, por exemplo, com uma metralhadora atirando. Não é uma coisa comum. Se você acha isso comum, olha, eu não sei o que dizer pra você. Uma pessoa com uma metralhadora numa mata já é uma coisa que a gente teria que começar a desconfiar, né? E aí você vê às vezes 3, 4, 5, e aí você quer brigar com a imagem, quer brigar com um vídeo. Não sei realmente aí aonde você deseja chegar, né? Espero aí que você chegue em algum lugar, né? E hoje, gente, tem conflitos na África, tem conflitos na Europa, pode ter aí conflitos na América do Sul. E a gente não sabe, né, gente? A gente realmente não sabe
quais esses conflitos aí podem intensificar ainda mais a ideia de uma segunda guerra. Nós sabemos aí que a China, antes de 2028, pretende aí atacar Taiwan. Isso não significa que ela vai atacar, ela pretende, tá? Então é mais uma coisa aí que você tem que prestar atenção. Ela pretende, não estou dizendo assim que ela vai atacar. Ela tem como pretensão isso. E o resultado, gente? Qual seria então o resultado disso? Olha, poderia ser aí catastrófico, né, gente? Porque nós não sabemos aí realmente, né? A gente sabe, né? Conhece o poder da China, por exemplo, mas a gente não conhece o poder de Taiwan, né? O quanto uma guerra entre China e Taiwan poderia ativar, né, o alerta de outros países, né? O que outros países começariam a fazer? Olha, eu vejo, né, Polônia e Alemanha pensando aí fortemente em entrar no conflito, caso seja necessário. São os dois países assim com a melhor sinalização, tá? A Alemanha com sua indústria e a Polônia comprando coisas, tá? Para se fortalecer militarmente e para se defender também da Rússia, porque a Polônia é o país ali que está mais próximo da Ucrânia, né, gente? E que seria uma forte possibilidade aí da Rússia invadir. Então, um conflito maior começando, eu vejo esses dois países aí mais preparados e de repente não só preparados, mas com mais interesse até no conflito. Por quê? Porque às vezes o conflito começa e os governos eles começam a ver oportunidades. Ah, Rafael, mas você concorda com tudo isso? Você acredita que é necessário ter conflitos e que os governos têm que ter seus interesses aí saciados? Não acredito nisso não. Eu acredito que não deveria ter guerra e acredito aí que deveria ser feita aí uma nova divisão, né, no mundo, fazer aí novas fronteiras, repensar um pouco a geopolítica sem precisar ir às vias de fato, né? Mas o mundo não é assim, gente. O mundo ele não é simples, tá? Se ele fosse assim simples, olha, era uma barbada. Eu chegava ali, eu pegava, sei lá, uma canetinha aí da Faber-Castell ou alguma coisa desse tipo, ia ali e fazia a minha própria divisão das coisas, né? Podia refazer aí o mapa do Brasil, poderia refazer o mapa de outros países e estava tudo uma maravilha. Mas não é, né? Então, às vezes, pessoas que elas não estão diretamente, né, no conflito, elas veem, né, um conflito acontecendo e elas querem se inserir de alguma forma, né, nesse conflito. No caso da Alemanha, eu não vejo ainda um investimento forte na sua estrutura militar, assim, no sentido de aumentar seus blindados, aumentar ali seus aviões. Quando eu falo aumentar, não é aumentar de tamanho, mas aumentar em quantidade, né? Eu não vejo isso agora. Eu vejo um investimento na indústria para que se comece a vender coisas para a própria Europa, né? Então é mais uma ideia de fortalecer o continente, né? Claro, vai fortalecer o exército? Sim, vai.
que o que acontece? Daqui a pouco um país ali é totalmente invadido e você começa a guardar estoque para você se defender, né? Então você não vai propriamente chegar e distribuir aí todo o seu estoque aí para outros países quando você vê aí o seu país ameaçado, né? Mas claro, a ideia inicial é fazer, né, essa distribuição aí para países aí que realmente, né, eles estejam aí mais próximos aí territorialmente, né, da Rússia. Então, por uma proximidade territorial, esses países aí precisariam de certas coisas e a Alemanha seria, né, o país beneficiado, porque venderia, né, para essas nações. Agora, quem vai pagar? Aí é outra coisa, né, gente? Estados Unidos meio que parece que não está mais muito interessado ali na Ucrânia. Quando eu falo não está muito interessado, o que eu quero dizer é na defesa, né? Os Estados Unidos, o que ele quer fazer? Ele quer costurar, né, um acordo. Eles querem, junto com a Rússia, fazer um acordo aí para poder explorar os minérios, né? Para poder fazer essa exploração de minérios ali da Ucrânia, né, gente? Então, na defesa, eu não vejo assim os Estados Unidos forte nesse sentido, né? Então, por essa razão, então, gente, eu vejo aí os Estados Unidos assim mais preocupado em assinar um acordo com a Ucrânia, né? Para, junto com a Rússia, explorar os minérios da Ucrânia. Porque desde o início, mesmo os Estados Unidos ali ajudando militarmente, o que era enviado nunca foi assim suficiente, né, gente? Claro, a Ucrânia ali conseguiu guardar algumas posições por algum tempo, conseguiu prolongar batalhas, mas tudo isso aconteceu em função do material humano, né? Não aconteceu porque a Ucrânia tinha equipamentos que poderiam bater de frente com a Rússia. Não. Tanto que uma das coisas no início era de que a Ucrânia muitas vezes fazia coisas para gastar a artilharia da Rússia. Porque a artilharia da Rússia tem, né, muita munição, porque a Rússia se preparou para essa guerra durante mais de 10 anos. E a Ucrânia perdeu a munição de artilharia já faz tempo, né? Eu nem sei o que a Ucrânia está fazendo para se defender assim, sem artilharia, tá? A gente não tem ideia. Se sabe, né, que pilotos foram treinados e os pilotos ali estão utilizando os aviões mais para defesa, né, para evitar aí que mísseis caiam na cidade. Mas a gente não sabe assim como é que a Ucrânia está usando artilharia, da onde está vindo munição de artilharia, se é que está vindo, né? Porque a Ucrânia, além dela ter materiais que não são do mesmo nível da Rússia, ela ainda tem que poupar munição de artilharia. E não tem assim a mesma quantidade aí de aeronaves que tem a Rússia, né, gente? Então você imagina, né? Enquanto que a Rússia, ela diz aí que ela quer assinar um acordo, que ela quer chegar até a paz. E o que nós vemos é que no campo de batalha não tem nenhum movimento para isso acontecer, né, gente? Não tem assim uma posição que ela é tomada, né, por parte da Rússia para encerrar o conflito.
nós vemos aí tanto a Rússia como os Estados Unidos, que eles nesse momento eles brigam para assinar aí um acordo de paz, né? Só que esse acordo de paz é mais voltado para explorar ali a região de minérios, tá, da Ucrânia, que tem um alto potencial, né? Então a gente fica meio que perdido, né? Porque os Estados Unidos ele se mostra como, vamos dizer assim, um super-herói. Mas esse Estados Unidos é muito diferente dos Estados Unidos da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, que era, né, um Estados Unidos preocupado de verdade, né, em fazer alguma coisa. Hoje não, gente. Hoje a gente vê as coisas aí diferentes, tá? As coisas assim, extremamente diferentes. Hoje a gente vê os Estados Unidos meio que negociando, né, um país. Se de um lado, né, nós temos, por exemplo, a Rússia, tá, que ela invade o país, ela toma territórios, e a gente entende que isso aí é uma coisa ruim. A gente percebe, né, que quando a gente pensa assim, Estados Unidos é vilão, a gente não pode achar que a Rússia é mocinha. Não, são dois países que hoje se tornaram vilões, mas não por causa do seu povo, mas sim por causa de governantes, né, gente? Os governantes aí que né, que invadiu um país, e o outro que finge ali que tá ajudando, mas não tá, né, gente? Infelizmente não está ajudando. E a gente fica meio que com as calças na mão, né, numa situação dessas. A gente acha, por exemplo, que tudo vai se resolver uma hora e vai ficar tudo bem. Tanto que quando teve enchente aqui, ó, vocês podem ver aqui no estado, ó, que eles estão em obra aqui, né? Obra aqui do DEMAI. O que aconteceu? Deu a enchente e as pessoas pensavam o seguinte: as pessoas pensavam que uma hora, né, tudo isso aqui voltaria à normalidade e tudo ficaria bem, né? E não é verdade, né, gente? Tem muitas pessoas que não têm onde morar, muitas pessoas que perderam aí a sua casa e realmente elas não têm onde morar, né? E isso é uma coisa terrível, porque não é só o impacto econômico, né? É impacto do ser humano, né? É o ser humano aí tendo sido prejudicado gravemente, né? E quando a gente pensa o seguinte: olha, os Estados Unidos enviou 20 bilhões em ajuda, Estados Unidos enviou 30 bilhões. O material que é levado para lá não é um material assim que ele vai conseguir resolver as coisas, entendeu? Na verdade é só para prolongar o conflito. Não é um material assim que a gente pode se basear como algo assim que ajude realmente, né, a Ucrânia. Claro, nós fizemos aí uma vaquinha e conseguimos arrecadar 170 mil para levar, né, alimentos aí para a Ucrânia. Só que é pouca coisa, né, gente? Precisaria de muito mais. Em termos militares, o que a gente vê? A gente vê que a Rússia, na guerra eletrônica e na cyberguerra, ela consegue fazer coisas que não dá para acreditar, né, gente? Na guerra eletrônica, eles conseguem aí ter resultados que realmente impactam aí, né? Quando você bota aí um analista político, um analista aí que tem aí conhecimentos
de geopolítica, tá? Você bota um analista militar, seja lá o que for, algum analista que ele consiga aí se debruçar e analisar a guerra. A gente vê a Rússia fazer horrores, né? Por exemplo, agora teve um apagão aí na Espanha e em Portugal. Esse apagão, ele é muito vinculado aí à espionagem russa, né, gente? Por quê? Porque Rússia, Coreia do Norte e China, eles investem muito, né, em hackers. Então, a gente sabendo disso, o que acontece? O hacker, ele pode se infiltrar num sistema, né, gente? Lembrando, né, hacker não é essa coisa assim que todos pensam que o hacker ele só quer se infiltrar em sistema. Não, o hacker ele ajuda na hora ali que as pessoas precisam ali do hacker para poder fazer alguma coisa, não somente invadir coisas, né, mas alguma coisa voltada aí à tecnologia, tá? O hacker ele não é só um invasor, mas nesse caso nós falamos do hacker que é invasor. Nesse caso aí nós falamos do hacker que ele é contratado para invadir. Então a função dele é essa. Quando se perde essa função, a gente não sabe mais aí para que vai ser usado, né, o hacker. É aquela mesma ideia, né? Como aconteceu lá com o Napoleão, né? Que o Napoleão ele queria formar engenheiros, né? Quando a França entrou na guerra. O Napoleão ele queria aumentar o número de engenheiros porque ele era um conquistador, né, gente? Ele era imperador lá da França e ele queria anexar aí partes aí de outros lugares para expandir a França, né, gente? Então um engenheiro, pô, facilitaria muito o que ele queria, tá? Só que claro, aí quando acaba a guerra, pô, a gente não sabe, né, para onde vai um engenheiro, né? Mesma coisa os hackers, né? Muito hacker vai perder emprego se houver paz. Começa aí as coisas aí a se ajustarem, acordos diplomáticos acontecerem, para onde vai esses hackers? A gente não sabe. Imagina um hacker ali, ele é projetado para ficar o tempo todo ali na frente do computador ali, invadir o sistema. Esses hackers, né, gente? Lembrando, esses hackers. E aí acaba a guerra e aí eles recebem aí flores e eles têm que distribuir assim essas flores aí para outros países porque eles querem paz. Não vai ter governo pagando eles para isso, né? Seria bom que tivesse uma profissão aí de gente que entrega flores para pessoas. Seria legal. Muita gente gostaria de ganhar uma flor, né? Só que quando a gente olha para a realidade, é outra coisa, né, gente? Quando a gente olha aí para a realidade de fato, o que a gente vê é governos mais interessados aí em comprar tecnologia boa, em ter poderio militar, em se defender, em ganhar dinheiro com algum acordo com outro país. É isso, essa é a realidade. E tem assim um termo, né, que se usa muito, que ele se chama a mudança de jogo. Então assim, ó, como é que nós vamos conseguir mudar esse jogo, tá? Com os Estados Unidos que não está interessado que a Ucrânia vença, com os países da Europa que ainda não entenderam que eles precisam aumentar o investimento no PIB, né, para guerras. Eles precisam então ultrapassar aí
5% no investimento do PIB, todos os países, para conseguir aí fazer frente a uma possível invasão aí de algum outro país. Não sabe se vai ser China, se vai ser Rússia. A gente não sabe, tá? O que a gente sabe é que tá feia a coisa, né, gente? A gente sabe que a coisa tá terrível, tá? A gente sabe que precisa ter uma mudança o quanto antes, tá? Precisa ser tomada alguma atitude. Aumento de investimento e criatividade, né? Na hora aí de projetar aí uma aeronave, um blindado, né? Que é o que eu tava falando pra vocês, né, gente? Esse Mustang aí, que é considerado aí uma aeronave fantástica, tá? Para aqueles tempos, tá? Poxa, ajudou aí os aliados a terem vitórias importantes, tá, gente? E a gente não vê assim pessoas criativas na construção aí de novos caças, na construção aí de novos blindados. A gente não tá vendo isso. A gente vê ali a Rússia sendo dona aí do campinho e Estados Unidos e Europa ficando para trás, gente. Estados Unidos e Europa apanhando bastante. Então a gente tem que ficar mais atento, né? A gente tem que perceber aí a verdade das coisas, tá? A gente tem que perceber aí o que está sendo feito de fato, porque muitas vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente imagina coisas fora da realidade, mas precisa ser feita alguma coisa, tá? É necessário aí aumentar o investimento aí na guerra de todos os países acima de 5% do PIB, todos os países, não é só os grandes, não é só os médios, não é só os pequenos, são todos. E ser criativo. Falta para a Europa ter essa criatividade. Se não fosse a criatividade, gente, uma nave como o Mustang não teria sido desenvolvida. Ela foi muito mais desenvolvida não só por investimento, mas por criatividade. E aí depois que foi desenvolvida, ainda veio, né, a observação ali dos ingleses, que perceberam, olha, se eu trocar esse motor aqui, olha, botar ali o motor Merlin, acredito que isso aqui vai ficar melhor. E ficou, né, gente? Ficou melhor. E aí começou a se produzir aviões com motor Merlin em grande escala, né? Que é o que a gente espera. A gente espera que se tenha mais esse olhar clínico, né? Se tenha mais essa percepção, que a gente consiga aí ver os Estados Unidos construir coisas importantes, tá? E a Europa também. Só os Estados Unidos, assim, financiar a Europa é um negócio ruim para a Europa. Os Estados Unidos se meter aí nas guerras que a Europa trava o tempo todo, não é bom para a Europa, gente. Porque a Europa, ela fica refém dos Estados Unidos. E agora, com essa guerra aí da Ucrânia, a gente percebeu isso. Que se mudar ali qualquer hora o governo dos Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos não tiver uma posição assim favorável a um aliado, acabou, gente. A Europa precisa ter recursos, a Europa precisa ter investimento, a Europa precisa ter criatividade. Então a gente fala isso pensando no bem da Europa. E o bem de um continente é o bem do mundo, né, gente? E sempre entendendo, né, gente? Quando se trata de países, de interesses, de governos, sempre vai haver interesses. Nunca vai ter um vilão e um bonzinho. A gente sempre vai ter aí pessoas aí que disputam alguma coisa, gente. Pessoas aí que estão em conflito por causa de alguma coisa.
Se vai ser poder, dinheiro, seja lá o que for, a gente não sabe. A gente sabe que hoje quem é mais vítima na história é a Ucrânia. A Ucrânia hoje é um país que, de todos os que existem no mundo, é o país mais vítima do momento. Porque a Ucrânia ela foi invadida, a Ucrânia teve seus recursos drenados e hoje tem dois governos que estão bastante interessados, né, que exista a assinatura aí desse acordo para beneficiar dois países, que é a Rússia e Estados Unidos, que não estão muito interessados aí que a Ucrânia recupere suas posições ou que a Ucrânia aí ela exista de fato, que ela seja uma nação soberana. São dois países que estão interessados aí em tornar a Ucrânia um país fantoche, né, gente? Um país assim que fica distribuindo seus recursos para a Rússia e Estados Unidos. Mas o que vocês acham, gente? Falei aqui bastante e não fiquei sabendo aí da opinião de vocês. Peço aí que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber aí novas atualizações aqui do canal. Sou uma pessoa aí que criei esse canal aqui mais para mostrar assim para as pessoas o que está acontecendo de fato em Porto Alegre, tá? O que a gente precisa mudar em Porto Alegre. Falo também sobre saúde mental. E há pouco tempo comecei a falar aí sobre a guerra, né? Sobre o que está acontecendo aí. Não só na guerra na Ucrânia, mas nas guerras aí mundiais, né? Que ocorrem. Não a guerra mundial no sentido de todos os países estarem envolvidos numa grande guerra, não. Mas guerras que ocorrem pelo mundo, né? E recebi um feedback interessante no último vídeo que eu fiz falando disso. Justamente falando da criatividade aí que está faltando aí para a Europa aí conseguir aí se proteger de ameaças externas. Posso fazer esse vídeo. Percebi aí que tem pessoas que gostaram e me levou a fazer esse vídeo também, né? Espero que vocês gostem. Espero aí que o conhecimento ele comece aí a fazer parte da vida de vocês de uma maneira mais intensa, tá? Que vocês comecem a estudar por conta própria, que vocês comecem aí a fazer aí muitas coisas, tá? Para se desenvolver, porque às vezes o que nós temos é isso, né, gente? É essa possibilidade aí de se desenvolver de uma maneira única, né? De uma maneira sólida, de uma maneira singular, né? Às vezes só o estudo mesmo, às vezes só a tomada de decisão individual, a tomada de decisão assim, que só você pode fazer por você mesmo, só você pode fazer uma escolha. E espero que vocês façam a escolha certa, tá? Às vezes é difícil, às vezes tem distrações, às vezes você está precisando passar um tempo com a namorada, ir no cinema, caminhar no shopping, seja lá o que você escolheu para fazer, tá, gente? Ou praticar, sei lá, uma atividade física, ou ir no supermercado, ou você precisa comprar um band-aid numa farmácia, seja lá o que for, tá? Não sei o que vocês vão fazer. Às vezes a pessoa precisa fazer alguma dessas coisas para se distrair. Mas quando você puder absorver conhecimento, sentar numa sala sozinho, sem barulho, e você precisar aí se concentrar em alguma coisa, que você faça isso aí com qualidade, tá, gente? Que o que falta hoje é essa qualidade, né? Essa qualidade aí no modo de usar o tempo, né? Usar seu tempo com qualidade. Isso aí faz muita falta, né?
que as pessoas às vezes estão correndo muito aí atrás de dinheiro, muito atrás de outras coisas, e elas acabam deixando de aproveitar certos momentos, né? E o estudo é assim, gente, se você não aproveitar, você perde. Você acaba perdendo uma informação, você acaba se desenvolvendo menos. Eu espero que isso não aconteça com vocês, tá? Espero aí que vocês, a partir de hoje, comecem aí a ter um tempo de qualidade com vocês mesmos, tá? Obrigado então por ter ficado, né, nesse vídeo aqui, mais uma vez comigo até o final.